Abra a Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo 139. Salmo 139. Vou ler a partir do versículo 23, são apenas dois, 23 e 24, mas vou fazer menção a todo o capítulo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Só a igreja vai ler o 139, 23 e 24. Só a igreja. Amém? Senhor, abençoa o nosso coração com a Tua palavra. Derrama sobre nós aquilo que Tu queres. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O salmista no Salmo 139, ele coloca a transparência da vida dele diante de Deus. E ele começa logo no versículo 1 dizendo: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, não há sequer uma palavra na minha boca, tudo o Senhor sabe. Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, quando eu estou caminhando, o Senhor sabe. E não há como fugir também da presença do Senhor, porque o Senhor sabe tudo. Ele diz, se eu tomar as asas da alva e for até os altos do céu, ele disse, o Senhor está lá. Se eu conseguir ir até a outra extremidade do mar, que deve ser muito longe, eu estava uma vez com o Alecimar em um determinado lugar, e aí me chamaram para subir uma duna, e tinha um horizonte muito distante com o pôr do sol, e aquela pessoa disse assim, olha lá onde o sol está se pondo, é o encontro dos 3 oceanos. E aí eu falei, puxa vida, muito chique, mas eu não estou vendo nada disso, eu estou vendo só o sol se pondo e um mar lá longe, que vai até o infinito. Ele disse, lá no infinito se encontram os 3 oceanos. Eu falei, tá bom, mas eu não estou vendo os 3 oceanos se encontrando. Mas ele disse, se eu for até o outro lado do oceano, até a outra extremidade do mar, o Senhor também está lá. E se eu fizer um buraco na terra e descer, ele disse, quando eu sair lá do outro lado, eu vou encontrar o Senhor também. E aí ele diz, o Senhor me conhece até os meus rins, quando eles eram ainda informes, estavam se formando no ventre da minha mãe, o Senhor também já me conhecia. E aí ele chega ao versículo 23, e ele disse, sonda, meu Deus, conhece, vê o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, ele disse, prova-me. É aí que eu gostaria de me deter um pouco com os irmãos. Ele está dizendo ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe tudo, mas eu queria que o Senhor também possa me provar. Prova o meu coração. E como é que Deus vai me provar? A metodologia é a mesma que nós conhecemos, por exemplo, na didática escolar. Como é que um professor prova o aluno? Como é que um professor sabe se o aluno está pronto ou não? Através de uma prova. Determinado momento, dia, o professor marca, ou de surpresa, chega em sala de aula e diz, nós hoje teremos prova. Os americanos, é muito comum eles darem prova sem avisar. Chegam em sala de aula, eu estudei com americanos, e eles chegam em sala de aula e dizem assim, com aquele maço de folhas, e diz, prova, hoje nós teremos prova. E aí você, quem estudou, quem tem estudado, tudo bem, mas quem não estudou, entra em desespero. Mas ele está dizendo, Deus me prova. E como que Deus vai me provar? Pelo conjunto de coisas que Ele colocou para que eu pudesse viver, e Ele vai me provar exatamente sabendo se eu estou ou não vivendo
todas estas coisas. Mas como é que ele pode saber? O salmista diz: o Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. Não há sequer um pensamento na minha cabeça, diz ele, antes mesmo que ele se torne palavras, o Senhor já sabe tudo ao meu respeito. Então Deus nos conhece, Deus conhece a mim, você, conhece o povo brasileiro, que é o povo que mais consome remédio para dormir, conhece a juventude, os adolescentes do Brasil, que é a adolescência que mais consome bebida alcoólica no mundo. Deus conhece todos nós. Quando deito a minha cabeça no travesseiro, Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo comigo. Ele sabe tudo o que está no meu coração. Ele sabe quais são as preocupações que eu levo para junto do meu travesseiro, para que eu possa tentar resolvê-las no dia seguinte. E aí ele diz: então, prova, Deus, o meu coração. Como que Deus vai provar? Vai colocar um conjunto de experiências que eu tenho que passar por esse conjunto de experiências e ser ou não aprovado. Vou ser aprovado ou não aprovado em meio a esse conjunto de experiências que eu terei que viver. E ele diz então, no versículo 23, sonda, ó Deus, o meu coração. É possível que uma sonda, por exemplo, na busca de petróleo, ela possa perfurar a crosta terrestre, descendo 20, 30 quilômetros abaixo, e o geólogo ou o engenheiro, eles ficam ali na superfície observando o material que está sendo colhido pela sonda há décadas de quilômetros lá embaixo. E esse material vai subindo por sucção, ele vai subindo, e o geólogo vai olhando aquele material e vai analisando enquanto ele está subindo, mesmo que seja alguns quilômetros abaixo da crosta terrestre. Quando o salmista está dizendo, sonda, ó Deus, o meu coração, é mais ou menos isto para que a gente possa entender. Deus é capaz de olhar toda a profundidade do nosso coração, analisar todo o material que está em nosso coração, ou todas as experiências que estão em nosso coração, e ter a noção do que tipo de vida nós estamos vivendo. E ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ou seja, numa avaliação simples, uma análise rápida, diria, antigamente dizia Caio Fábio, dizia o seguinte: em poucos segundos que você deita no divã de Deus, você não precisa abrir a boca, você não precisa dizer o que está se passando contigo, com a sua família, com seu filho, com o seu casamento, com o seu trabalho, com a sua empresa, nada disso você precisa revelar, porque Ele conhece você, Ele sabe exatamente o que está no seu coração. Você sabe que a Bíblia diz que aquilo que você precisa, mesmo antes de você pedir, Deus já sabe do que você está precisando. Não é aquilo que nós pensamos que nós precisamos, mas aquilo que Ele percebe claramente que nós precisamos. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, Ele poderia ter pedido inúmeras coisas, mas só há um pedido material na oração do Pai Nosso feito por Jesus. Um único pedido. Que pedido é? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, nos dai hoje. E Ele diz, é o que é o mínimo necessário, ou seja, aquilo que é essencial para que eu possa continuar vivendo. Prova-me, diz ele então. Então, Senhor, me prova. Ele conhece o meu falar, Ele conhece o meu andar, Ele conhece o meu assentar, Ele conhece os meus pensamentos. Eu não tenho como fugir da presença dEle. E como então que Ele vai me provar? Há dois tipos de coisas que nós somos provados nesses dois tipos de coisas. Primeiro, são aquelas que Deus sabe que nós podemos fazer. Jesus diz aos discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso eles poderiam fazer. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam socorrer pessoas. Isso é possível fazer, porque isso estariam fazendo a Ele mesmo, o próprio Jesus. Se alguém tiver fome, dá-lhe de beber. Se alguém tiver
fome, dá de comer. Se alguém tiver sede, dá-lhe de beber. Se alguém estiver nu, Jesus disse, você pode vestir. Isso é possível fazer. Mas há coisas que Jesus mandou você fazer que Ele sabe que você não tem a menor capacidade de fazer. Como assim, pastor? Isso mesmo. Há um conjunto de orientações ou de ordens do próprio Senhor Jesus no Novo Testamento que nós não conseguiremos fazer. Por exemplo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Toda vez que você tiver que fazer uma escolha, você terá que colocar Deus acima na sua escolha. E nem sempre a gente consegue fazer isso. A gente às vezes até faz. Hoje eu tinha que fazer isso e eu tenho que ir para o culto para adoração ao Senhor. Mas eu já vou todo domingo, hoje eu vou fazer isso aqui. Mas olha, eu tenho uma reunião de oração e eu tenho que estudar para a prova na faculdade amanhã. Olha, se eu não estudar, não, eu não vou à reunião de oração, eu vou gastar um tempo estudando. A gente justifica. Eu me lembro, eu era professor de física e matemática para o pré-vestibular, e eu fazia engenharia e eu tinha uma prova. E eu era novo convertido, e domingo eu chegava na igreja 8 horas da manhã e saía 9 horas da noite, almoçava na igreja, participava de todas as atividades, o culto de oração, escola dominical, o culto geral da igreja, e depois tinha ensaio do coro da igreja, o coro jovem, ensaiava no coro jovem, almoçava na igreja, saía para o evangelismo à tarde, 5 horas tinha culto ao ar livre, eu estava lá, 6h10, começava a união de jovens, eu estava lá, e 7h30 começava o culto e acabava 9 horas da noite. Só que um domingo pela manhã eu acordei, novo convertido, recém-batizado, e eu tinha prova de equações diferenciais na segunda-feira à tarde. Mas de manhã, na segunda-feira, eu dava aula, e eu disse, como é que eu vou fazer? E novo convertido, determinado, eu disse, não, eu faço segunda chamada, mas eu não vou faltar o culto ao Senhor. E fui para a igreja, passei o domingo inteiro na igreja, de vez em quando eu lembrava da prova, e eu pensava, e amanhã como é que eu vou fazer? Eu vou fazer segunda chamada, depois eu penso nisto. E segunda-feira acordei de manhã, pensei, vou trabalhar ou fico estudando, porque eu tenho prova de equações diferenciais. Não, eu vou trabalhar, depois eu penso nisto. Fui para a faculdade, depois de dar aula pela manhã, fiz um lanche, entrei na biblioteca da faculdade, peguei um livro da coleção Shaw, Equações Diferenciais, e era um livro do professor, um livro com problemas. Quem já estudou equações diferenciais, cada problema leva aí umas 4 páginas de papel amasso para você resolver. E aí eu olhei aquela questão, eu olhei de novo, olhei outra vez, um período de 1h30 que eu fiquei na biblioteca, e eu disse, será que eu consigo resolver uma questão como esta? E aí comecei a fazer sozinho, fechei o livro e tal, consegui fazer a questão todinha, e abri o livro e estava certa a resposta. Falei, puxa vida, eu consigo fazer uma questão difícil como esta? Eu acho que eu vou fazer a prova, acho que vou sim. Aí eu subi a rampa da universidade, entrei na sala de aula, o professor Zacaron entrou, e aí ele disse, todo o material de vocês aqui em cima da mesa, todo mundo colocou lá, para ninguém ficar com nada para tirar a cola, e aí ele disse, distribuiu as folhas de papel timbrado da universidade, e aí disse, eu vou dar uma questão só. E ele foi lá no quadro, e adivinha qual era a questão que ele colocou no quadro? Era aquela única questão que eu sabia resolver da equações diferenciais da coleção Shaw. E quando eu vi a questão que ele foi escrevendo, eu disse, só isto? E ele disse, você acha pouco? Eu disse, acho. E ele disse, então faz que eu quero ver. E eu peguei a folha assim, ajeitei diante de mim e comecei, tal, pouco mais de uns 15, 18 minutos, eu havia terminado, nós tínhamos 2 horas para fazer a prova, e eu disse, terminei. E aí ele disse assim,
Já acabou? Eu disse, já. Disse, deixa eu dar uma olhada. Ele pegou a prova, olhou o resultado, e ele disse, não é que você acertou? E eu disse para ele, mas é a única questão de equações diferenciais que eu sabia. E aí ele riu, disse, sério? Eu disse, sério. Eu tirei da coleção dos professores, a coleção Shaw, e estudei na secretaria ainda há pouco. Era a única que eu sabia. Você acha que foi coincidência? Não. Eu havia passado o domingo inteiro servindo ao Senhor. Prova-me, diz o salmista. Prova o meu coração. Aquele domingo, eu não sabia, mas Deus estava me provando. Ele queria saber se eu seria capaz de colocar o reino dele em primeiro lugar, porque o texto de Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele estava provando, estava me provando. Segunda-feira, quando eu acordei e pensei, vou trabalhar ou fico em casa para estudar? Ele estava me provando. O resultado veio, a questão foi dada por ele, evidentemente. Ele deve ter pego pela orelha e disse, você vai lanchar, não vai almoçar, você vai sentar na biblioteca, pega esse livro, peguei o livro, abre na página tal, o livro tinha inúmeras questões, abre nessa aí, isso é ser provado e o resultado vem, o Senhor vai abençoar. O salmista está dizendo, ele sabe de tudo, Deus sabe quando eu sento, quando eu levanto, quando eu ando, quando eu paro, quando eu falo, quando eu fico quieto, ele sabe tudo, disse o salmista. E ele diz, então Deus, prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se o Senhor me provar, diz ele, e eu não estiver me comportando como o Senhor espera, ele diz, então Deus, muda o meu coração. Nós podemos sim ser provados todos os dias por Deus, pelo nosso Deus. Ele prova o nosso coração e Ele espera para ver qual será o resultado. Muitas vezes muitas pessoas não estão preocupadas com a aprovação, estão mais preocupadas e tão ocupadas em alcançar o resultado que o resultado não vem. Estão tão ocupadas e correndo de um lado para o outro, estão trabalhando tanto, mas tanto, que não tem tempo, no meio de uma aprovação, para que o resultado venha pelas mãos de Deus. Prova, Deus, o meu coração, e se houver algum caminho mau, diz ele, guia-me pelo caminho eterno. Você pode ser provado? Talvez você nunca percebeu ou nunca parou para pensar. Todos os dias, quando você acorda, Deus prova você. O dia inteiro, desde manhã até a noite. O dia todo, desde manhã até a hora que você vai deitar. Todos os dias Deus prova você. E para encerrar, quando você morre, acaba a provação? O que você acha? Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele diz, saiba você que tudo o que você construiu, depois da sua morte, será provado pelo fogo. E só vai ficar aquilo que o fogo não conseguir destruir. Nós seremos provados até depois da morte. Pode ser a última vez, que a Bíblia não fala em outra, mas nós seremos provados. Todo dia, quando Deus coloca alguém para você abençoar, você está sendo provado. O seu filho para você amar, você está sendo provado. A sua casa para você cuidar, você está sendo provado. Tudo o que você faz, mínimo, você está sendo provado. Conheci uma senhora chamada Tabitha Crowley de Miranda Pinto. E
Doutora Tabita era reitora do seminário Betel. Quando eu estava para escolher onde eu ia estudar, eu resolvi ir ao seminário Betel. Acabei estudando no Seminário do Sul, mas fui ao Betel para conhecer o seminário. E era um período de férias, eu estava me preparando para fazer a matrícula, e era aquele período de férias de final de ano, início de ano, e eu cheguei ao seminário, estava tudo deserto, não havia aluno, cantina fechada, estacionamento vazio. E aí eu cheguei, entrei, tinha uma mulher no meio do jardim, ajoelhada, arrancando grama. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não havia mais nenhuma pessoa. Aí eu me aproximei dela, disse: a senhora pode me dar uma... Ela fez assim com a mão, assim. Ela estava arrancando grama, a mão suja de terra, fez assim, para eu calar a boca. Aí eu fiquei quieto. Aí fiquei em pé ali, mas não havia ninguém mais. Só ela ajoelhada lá no meio do jardim, das roseiras, arrancando grama. Aí eu fiquei quieto, parado. Aí andei até lá na frente, e ela lá ajoelhada, arrancando grama. Aí voltei. Depois de um tempo, ela levantou, bateu as mãos nos joelhos, e bateu uma mão na outra. Aí eu vi lá de longe. Aí fui até lá, aí eu falei: eu queria informação sobre o seminário. E ela disse: qual a informação que você quer? Eu disse: eu queria informações sobre matrícula, sobre o curso, você pode me ajudar? Aí ela olhou para mim assim e disse: posso? Qual o seu nome? Eu disse: Celso. E a senhora? E ela disse: Tabita. Eu lembrei que Tabita era reitora do seminário, me haviam dito. Aí eu olhei e falei: a senhora é a reitora? E ela disse: sou. Aí eu olhei para o jardim onde ela estava ajoelhada lá, arrancando o capim. Aí ela disse assim: desculpe fazer você esperar. É que quando eu ajoelhei, eu disse para Deus: Deus, do mesmo jeito que eu vou arrancar essa grama do meio do jardim, tira as coisas ruins do meu coração. Aí eu não podia parar, porque senão Deus ia parar também. Eu fiquei olhando. Como que alguém, num tempo de manhã, sozinha no seminário, uma reitora, vai para o meio de um jardim com flores e grama e faz uma oração desta? Tem que ter muita comunhão com Deus. Fui para o seminário do Sul. Um dia meu pastor me chamou para regar o campo do sítio da igreja, Campo Luz e Vida. Era um campo grande. E aí ele falou: Celso, chegamos cedo lá, o pastor Valdo falou: queria que você regasse com essa mangueira lá, abriu a torneira e você jogasse água. Essa grama foi plantada recentemente, queria que você regasse esse campo todinho, deixasse ele todo molhado. Falei: tá bom. Ele saiu, eu lembrei da Tabita, da reitora. Peguei aquela mangueira, campo grande. Eu disse assim: Deus, do mesmo jeito que eu vou molhar esse campo aqui, rega a minha vida com o Espírito Santo do Senhor. E aí botei o dedo na entrada da mangueira, ali jogava água para lá, jogava água para cá, jogava água para lá. Quando eu estava quase chegando à metade do campo, já quase tinha irrigado a metade do campo, chegou o ônibus com o pessoal da igreja. Era um feriado de 7 de setembro. E aí chegou aquele pessoal todo da juventude, eram 3 uniões de jovens, todo mundo descendo e indo direto para a piscina. E aí o que eu fiz? Corri lá, fechei a torneira, já tinha regado quase a metade do campo, fechei a torneira e eu já estava de short, saí correndo, cheguei na borda da piscina, preparei. Quando eu ia pular, eu lembrei da minha oração. Aí eu fiquei parado na beira da piscina assim, todo mundo esperando que eu pulasse. Pula, Celso. Aí eu falei: não posso, espera aí. Voltei lá, abri a torneira e voltei a regar o campo todinho. Enquanto não acabei o último pedacinho do campo, eu não saí de dentro daquele campo, não voltei lá para fechar a mangueira. Eu havia esquecido que eu tinha pedido a Deus para regar minha vida do mesmo jeito que eu estava regando aquele campo. Deus certamente quer sondar o nosso coração e nos prova todos os dias
nos dá oportunidades para que a gente possa realizar alguma coisa sendo provado por Ele. E bem-aventurado é aquele que, quando é provado, ele se acha aprovado por Deus. Todo dia, quando você voltar para casa agora, pela rua você vai ser provado. Quando você abrir a porta da sua casa e entrar, você vai ser provado de novo. Amanhã, quando você acordar, você vai ser provado pelo vizinho, no trânsito, na rua, no trabalho. Você vai ser provado, nós seremos provados o tempo todo. Amém?